Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou gravar esse conteúdo para a gente terminar a explicação da aula passada, né? Que a gente estava falando sobre os fatores de produção, 5 fatores. E aí, nessa explicação, vocês já vão entender a atividade que nós vamos ter para fechar o nosso primeiro bimestre ainda, tá bom? Então, eu vou terminar de explicar o conteúdo e vou passar essa atividade que vocês vão precisar me entregar até sexta-feira, tá bom? Nós paramos, né, a gente falou sobre os fatores de produção e eu falei para vocês sobre cada um deles. E aí, essa continuação, como que a gente consegue ainda subdividir esses fatores de produção, tá? Esses recursos. Então, aqui, os recursos de produção, eles podem ser físicos, né? E aí, esses físicos, eles se dividem ainda em recursos de transformação e de utilização. Como isso, né? Aqui um exemplo, ó, os recursos de transformação, eles são recursos materiais que são utilizados no processo produtivo, mas eles não são incorporados ao processo final. E aí aqui tem os exemplos, né? Que seria terra, equipamento, instalação física, maquinários. Então, assim, todos esses recursos, eles não estão incluídos, eles não são incorporados, né, no produto final. Diferentemente dos recursos de utilização, porque aí eles estão incluídos incorporados, né, no produto que a gente está utilizando da terra. Então, aqui, semente, fertilizantes, corretivos, defensivos, alimentos, serviços, tá bom? Todos eles são recursos de utilização, que eles são utilizados para que no fim dele eles são incorporados ao produto final, tá bom? Aí, agora a gente já vai começar a explicar um pouquinho da atividade, que eu falei para vocês dos 5 fatores de produção, que é isso aqui dá valor à economia. Então, a primeira coisa que vocês vão pegar, naquele trabalho que nós fizemos sobre o processo administrativo, vocês pegaram uma terra, né, com objetivo. Então, essa mesma propriedade que vocês trabalharam, vocês vão calcular, vão fazer tabelas, né, verificar quais são os tipos de recursos que tem nessa propriedade. E aí, como é isso? Então, vocês colocaram lá, não sei se vocês vão precisar especificar qual que é a área total dessa propriedade. Aí, então, esse fator de produção, ele precisa ser cuidadosamente estudado em seus diversos aspectos, em especial nos seguintes pontos: características gerais e declividade de erosão. A declividade é se a terra ela apresenta, né, montanhas, aqui a profundidade. Então, o que pode aumentar ou diminuir o valor dessa terra, né? Acidez, fertilidade, textura e profundidade. Aqui, lembra que a gente falou sobre o fator de produção terra? Ele está englobado todos os recursos naturais. Então, aqui eu trouxe exemplos mais sobre a terra. Só que quando vocês forem fazer esse cálculo, vocês vão falar sobre todos os fatores de produção, sobre todos os recursos naturais. Tem água, tem mina, tem, sei lá, tanque. O que tem de recurso natural? Tem ouro, tem cassiterita. O que tem nessa propriedade que agrega valor ao fator de produção terra, tá? Aí, aqui, continuando, né? Então, aqui, ó, a declividade e erosão. Então, esse fator, ele precisa ser cuidadosamente estudado em seus diversos aspectos, em especial nos seguintes pontos, né? Que é essa declividade, porque ela pode causar a erosão. Quanto maior o grau de declividade da terra, maior o perigo de erosão. Então, isso, ele faz o quê? Que o valor dessa terra tenha um declínio, né? Talvez ela não vai valer tanto por causa dessa declividade, tá bom? E o grau de inclinação determina a escolha da cultura a se implantar no terreno. Que aí é uma outra forma de você. Será que a produção que tem nessa terra é compatível com a cultura? Né? Que às vezes a gente pode analisar também, tá?
E aí, fazendo isso, ó, vocês vão fazer um levantamento das condições da área, né? Conhecendo a fertilidade do solo, a declividade, algumas práticas de conservação, determinar pontos básicos para uma boa administração, porque se eu tiver um conhecimento, eu tenho como prever, como planejar, tá? E aí, como é isso, né? Como que vocês vão fazer? Aqui eu trouxe um exemplo de uma tabela, tá? Então, vocês vão colocar a área, né, total, e aí, nessa área, quais são as culturas perenes lá? Qual quantidade de área, né? Sei lá, o café, ó, tá 25 quilômetros quadrados, né? Vocês vão ver qual que é o tamanho também, para ver como que vocês vão dividir isso. A acidez ficou em 100%. A fertilidade, ela é alta para essa cultura ou não? A declividade, qual que é nessa área que está plantada? Qual é a porcentagem, né? E aí vocês vão precisar fazer com todas as culturas que tiver nessa propriedade. Se tiver só uma, vocês vão fazer só com uma. É gado, é a mesma coisa, tá? Então, ó, o total dessa área aqui, ó, é 84 hectares, tá? Aqui não colocou, tá? Mas vocês vão colocar também o total de acidez da terra, qual que é o grau maior, é uma terra muito mais fértil, a fertilidade dela prevalece mais alta, mais a média que a baixa. Se fosse aqui, seria uma média, né? E a declividade, qual que é a porcentagem também total, tá? Aí esse mapa, ele é a fonte de informação, né, principalmente para a conservação do solo, e ele vai também poder verificar antes quais as condições do solo, cada classe de terra existente, podendo antecipar as práticas de preservação que devem ser adotadas. E aí, aqui é esse mapa que eu também gostaria que vocês vão fazer, tá? Pode fazer até pelo Google também. Vocês pegam a área lá, e aí só que vocês vão precisar colocar o que tem plantado, né? Qual que é a cultura, onde que está aqui, ó, aqui tem pasto, né? O que tem nessa área? Vocês vão fazer um mapa, tá bom? No trabalho. Então, vocês vão fazer uma tabela para falar sobre a acidez, a declividade, a as condições, né, dessa terra, e depois vocês vão dividir para mim como um mapa. Só um pouquinho, senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, tá? Aí, ó, da mesma forma, né? Então, nós tivemos com o fator lá, terra. Um outro aspecto igualmente importante para a gente pensar numa empresa rural é a localização e o dimensionamento de benfeitorias e instalações necessárias ao empreendimento. Também o dimensionamento e a aquisição de máquinas, equipamentos e ferramentas utilizados no processo produtivo, a aquisição de matérias-primas e insumos adequados à técnica adequados à técnica e economicamente. Então, o que é isso? Lembra que a gente dividiu em três fatores principais, que é o terra, acho que era tecnologia, já esqueci os três agora. Mas o outro era produção, né? Fator de produção, terra. Para a gente ver, então vocês vão falar para mim qual é como que é o fator de produção terra. E aí depois vocês vão falar para mim, calma aí, deixa eu voltar logo aqui para eu lembrar certinho. Acabei esquecendo, gente, como é que é, porque aqui, ó. Capital, né? E o outro era o trabalho, tá? Lembra que a gente, cadê? Foi nesses três aqui, ó, terra, capital e trabalho. Vamos voltar lá agora. Então, aqui é o capital, tá? Que vocês vão calcular. O que nessa área específica de vocês tem de benfeitoria, de instalação, de máquina, de equipamento, de ferramenta, de semente, de matéria-prima, insumos, tá? Que, né? Semente, vacina. Então, o que tem que agrega valor pensando em fatores de produção capital? Vocês não precisam calcular o valor, talvez quantificar, tá? Mas se não tiver também como quantificar, pelo menos vocês têm que dizer o que tem especificamente nessa área que se enquadra no fator de capital, tá bom?
Ah, ó, estava aqui. Recursos de produção, né? O capital ele é considerado como um conjunto de bens materiais combinado com os fatores terra e recursos humanos, permite que se atinjam os objetivos da empresa no setor agropecuário. Há dois tipos de capital, o capital permanente e o capital circulante. Esse aqui eu coloquei já até uma questão para vocês lá. Então, o que é esse capital permanente, né? Ele serve à produção por um período produtivo, como instalação, animal, máquinas e animais de trabalho. Esse animal a gente precisa ter cuidado. É animal de abate? Porque se ele for de abate, ele não é um capital permanente, né? Ele já vai ser circulante. Agora, um reprodutor, sei lá, gado de leite, ele já é um capital permanente, tá? Tudo que fica nessa propriedade que por um período produtivo que gerando valor, tá? Já o circulante, ele vai servir apenas durante um período produtivo, que é o capital de giro ou circulante que a gente fala, tá? Então, ele vai desaparecer após a sua utilização. Como exemplo do capital de giro, que podemos citar semente, adubos defensivos, rações, medicamentos, combustíveis, lubrificantes e serviços de mão de obras e máquinas, tá? Então, se eu tenho um capital e ele, após um período produtivo, eu não vou mais ter ele é circulante. Agora, se depois daquele período produtivo eu ainda vou poder contar com esse capital para o próximo período, ele é permanente, tá bom? Aqui são alguns exemplos. Animais de produção. Ó, que são tudo maneiras que vocês também podem fazer tabelas, tá? Às vezes eu vou trabalhar com gado. Pode fazer identificação, não é obrigatório, tá? E aí, isso aqui a gente vai trabalhar na próxima aula, a gente conversa mais. Vamos passar para o mão de obra. Cadê? Capital e som. Aqui, recursos humanos. Então, aí vocês vão falar sobre o fator terra, que eu expliquei, sobre o capital, e aí também sobre os recursos humanos, tá? O fator de produção, recursos humanos. O que é isso? A área de recursos humanos, ela está relacionada a todas as pessoas que ingressam, permanecem ou participam da empresa que promovam o seu funcionamento, independente de posições, cargos ou tarefas. Constitui o chamado recurso vivo e dinâmico da empresa, dotado de uma vocação dirigida para o crescimento e desenvolvimento, e ela é capaz de manipular e colocar ações dos demais recursos que estão estáticos e inérticos por si. Lembra que a gente falou que tem a terra lá, mas se ela não for trabalhada, ela não vai nem ter valor significativo, né? Da mesma forma, o equipamento. Se não tiver quem utilizar o equipamento, o valor dele na produção vai ser irreal. Então, a gente precisa ter as pessoas que vão manipular, né, todos esses recursos de produção. E aí vocês vão especificar, nessa área, tem quantas pessoas trabalhando? Qual que é a função de cada um, né? Tem gerente, tem capitão, sei lá, tem vaqueiro, tem o que tem de recursos humanos nessa área. E aí é importante, né, vocês vão classificar, não só dizer quantos, mas qual que é a função de cada um. E aí, aqui, uma coisa bem bacana também, aqui, as tarefas do setor rural, elas são as mais variadas possíveis, então o empresário precisa estar alerta para alguns aspectos relacionados aos recursos humanos em sua empresa. Então, a disponibilidade de mão de obra. Será que se essa pessoa for embora, qual que é a facilidade, né, de mão de obra, né, para essa área? A distribuição e necessidade de mão de obra durante o ano, a quantidade de pessoas que tem contratada, elas são úteis o ano inteiro ou é durante só um período produtivo, né? Qual que é? Eu preciso ter o mesmo quantitativo de pessoas trabalhando durante todo o ano ou não? E como que é o treinamento, a qualidade dessa mão de obra, né? Qual que é a experiência, a qualidade seria, qual que é a experiência que quando eu vou contratar essa propriedade requer? O que ela precisa quando ela está contratando alguém? E o que ela oferece caso, sei lá, tem algum tipo de treinamento nessa empresa? Eu vou contratar alguém para trabalhar no maquinário. Ele já precisa saber ou tem disponibilidade de ensinar alguém?
Então, existe treinamento também nessa propriedade? E aí, isso vocês vão dizer, tá? E é isso. Então, ó, vocês vão fazer um trabalho utilizando a mesma área rural que vocês fizeram lá do processo administrativo e vão especificar, né, qual que é o fator de produção da terra, qual o fator de produção de capital e qual o fator de produção de recursos humanos, tá bom? E aí vocês vão entregar até sexta-feira, tá? Eu já vou colocar lá. Qualquer coisa é só me chamar. Vamos parar de gravar.